Pessoal, chegou a hora da nossa dica cultural e agora a gente vai bater um papo com o jornalista Flávio Souza sobre o livro Asfalto Selvagem, de Nelson Rodrigues. Flávio, seja bem-vindo à Conexão Unipan. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Então, vamos bater um papo aí sobre este livro, que é um clássico, né? Um clássico nisso. Fala aí pra gente, de onde que surgiu esse livro, né? Ele era uma publicação, era um folhetim, conta essa história pra gente. Larissa, é o seguinte, o Nelson Rodrigues era jornalista, cronista, teatrólogo, acho que até dispensa apresentações aí do currículo dele, a gente pode falar mais adiante. Este livro, Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, ele era uma publicação de jornal, então ele foi escrevendo capítulo por capítulo, publicando dia a dia. Por isso que é um calhamaço de livro, né? São 112 capítulos, 555 páginas. Ele foi publicando isso diariamente. Depois que os editores reuniram esse trabalho e fizeram um romance para juntar tudo, a obra completa. Ele é até dividido em dois estágios, né? A personagem dos 12 aos 18 anos e depois dos 30. Então, é um trabalho que reuniu folhetins, que era uma publicação muito comum na época que o livro foi publicado, anos 50, 60. Então, isso era comum, as pessoas compravam um jornal para ler esse tipo de história. Já era famoso como folhetim, depois ganhou mais notoriedade ainda como a minissérie, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente, a minissérie é ótima. Mas, você já é super fã do Nelson Rodrigues, né, o Flávio até suspeito para falar. Mas a respeito da história, do que se trata? A Engraçadinha, esse é o nome dela mesmo, né? As pessoas sempre me perguntam muito, mas Engraçadinha é um apelido da personagem? Não, é o nome dela, inclusive é um nome até de família. A mãe dela é chamada de Dona Engraçadinha e ela de Engraçadinha. É uma menina, ela tem uma sexualidade precoce, já aos 12 anos ela já apresenta um comportamento sexual muito avançado para a idade dela, então aqui é importante fazer um parêntese. Não é uma história para você achar bonitinho esse tipo de comportamento, não é algo que você deva considerar de forma louvável, isso não é legal, tá? Para deixar bem claro, trata-se de uma crítica mesmo. E aí essa personagem, ela se envolve em uma série de dramas familiares, ela tem problema com o primo dela, ela tem problema com o pai dela, isso não é muito spoiler porque já está logo no primeiro capítulo, o pai dela comete suicídio, tem personagens que são mutilados, ou seja, é todo um drama familiar, acontece dentro da família brasileira. A porta aqui pra mim sou eu. Engraçadinho sou eu. Abre a porta. Aqui. Sou eu. Por que ele é separado em duas fases, dos 12 aos 18 e depois dos 30? Porque ela muda de característica. Dos 12 aos 18 anos, ela é uma personagem muito aflorada sexualmente. Depois dos 30, ela se torna protestante, completamente fechada. Ela vai para o quarto com o marido dela com a luz apagada, tem pavor de mostrar o corpo, enfim, uma série até de loucuras mesmo, né? O Nelson tinha uma frase que era muito interessante, que só os neuróticos verão a Deus. E aqui todos os personagens são neuróticos. É uma reviravolta, né? É uma reviravolta. Isso chama a atenção. Agora, o Nelson Rodrigues ele tem essa característica que a gente estava até comentando de falar. Esse livro foi publicado há muito tempo, mas é muito atual, né? São vários temas polêmicos que são tratados ao longo da obra. Isso, ele tem uma leitura muito seca e dura da realidade. O Nelson, existem até alguns críticos que não o consideram como um cronista ou um contista, o consideram, aí o trabalho à parte da literatura, né, como um ensaísta. E eu tendo a acreditar que sim, e até mesmo no texto da Engraçadinha, eu acredito que ele seja, sim, um ensaísta. Ele faz uma leitura crítica do comportamento da família brasileira, porque uma das personagens, também já está de cara no livro, ela é lésbica, temos personagens que têm problemas de relação com o pai, com a mãe, e, claro, a crítica política do Nelson é muito pesada. Até tem um trecho aqui que a gente tinha separado para falar a respeito disso. É tão contemporâneo que se você lê agora, você está falando de alguém que eu conheço. É a sensação que a gente tem quando trata de política. Pode pegar esse trecho então para a gente, Flávio? Vamos mostrar para o pessoal, só para já dar uma palhinha aí do que o Nelson Rodrigues apresenta para a gente. Isso aqui está logo nos primeiros capítulos mesmo. É um trecho bem curto, vocês vão entender a natureza de por que o Nelson é tão contemporâneo. Ele está falando do pai da personagem, da Engraçadinha. Ele diz o seguinte: político nato, com uma sagacidade extraordinária, era o homem público que mais cumprimentava no Espírito Santo. Saudava conhecidos, desconhecidos e, digo mesmo, saudava de preferência e com maior efusão os desconhecidos. Tal cordialidade pode parecer apenas uma dessas virtudes médias, mas não se faz uma sociedade com heroísmos e com heróis. Seria intolerável uma sociedade em que todos fossem heróis, em que o cobrador
da luz fosse herói e, embora tivesse feito muito pouco ou mesmo nada, o fato é que o povo o amava. Então ele faz essa leitura do pai da engraçadinha, que era deputado, ele já escracha logo o cara, assim, não fazia nada, mas cumprimentava as pessoas, então era um deus. Se você for revirar a sua vida, você vai conhecer, de fato, algum político que tem ou já teve esse comportamento. Então, é muito contemporâneo. Que é só popular, mas não tem lógico. Né, aquele engajamento político. E agora vamos falar um pouquinho sobre a minissérie? Sim. Foi muito sucesso, né? Inclusive foram várias, na verdade, adaptações quanto minissérie, mas a que mais chamou a atenção foi a da Cláudia Raia, né? Que ela foi protagonista da série. Fala um pouquinho pra gente. A série ela é completamente igual ao livro, não muda absolutamente nada. Alguns detalhes técnicos, por exemplo, a engraçadinha no livro ela tem 5 filhos. E aqui, na minissérie, ela passa a ter 3 filhos, mas a relação é a mesma, a interpretação das pessoas que fizeram, os atores, né, que fizeram a minissérie, ela é sensacional, vale a pena assistir. Por quê? Porque ali você tem um retrato de época, não só da televisão brasileira daquela época, mas da novela naquele momento e, claro, da obra do Nelson Rodrigues. A Cláudia Raia, destaque total, merece muito ser acompanhada nessa minissérie, vale a pena assistir. Ela foi vendida, né, para vários países, então é sucesso internacional. Sucesso internacional. E assim, é uma minissérie que eu gosto de assistir porque as falas do Nelson Rodrigues, elas são todas muito engraçadas, então você quase morre de rir com esses personagens comentando essas coisas, discutindo as tramas que tem aqui no livro. Então é de bom gosto demais, você pode assistir e já fica o recado, né? É uma novela, pode ser chamada de novela também, minissérie, né? Que trata exatamente de hipocrisia. Bacana, fica aí a dica, gente. Agora falando um pouquinho sobre o Nelson Rodrigues, você trouxe até um livro do Pondé que fala a respeito das obras dele, né? Conta aí pra gente um pouquinho sobre essas características e o que você pode falar a respeito dessa obra. A Filosofia da Adúltera, do Luiz Felipe Pondé, é um livro de 2013, onde ele faz um pequeno traçado do que foi a obra do Nelson Rodrigues como um todo. Não trata do livro da Engraçadinha, mas da obra do Nelson Rodrigues como um todo. A adúltera, no livro do Nelson Rodrigues, ela está sempre em destaque. E até para chamar a atenção das pessoas desse sentido, o Nelson pega, o Pondé, melhor dizendo, pega todas as personagens do Nelson, que são as adúlteras, e são muitas. A Engraçadinha tem um monte, e outras obras também. E aí, nesse livro, ele trata o Nelson Rodrigues como um filósofo. Dizem que ele tem muito do Santo Agostinho, né, de alguns movimentos católicos tradicionais. Então, nesse livro do Pondé, dá para você tirar essa noção da personagem Nelson Rodrigues, ou então para usar aquela expressão do especial da Fernanda Montenegro, o Nelson Rodrigues por ele mesmo. Bacana. Você trouxe até um trechinho também, né? Uma frase. Para mim, há uma nítida relação entre a adúltera e o suicida. Aquele que trai e aquele que se mata estão fazendo um julgamento do mundo. É uma frase pesada, mas se você for analisar dentro do contexto dessa história, A Menina Sem Estrela, e também dentro da obra, você vai entender de fato do que o Nelson estava querendo falar naquele momento, naquele período, e que é muito à frente do tempo dele, né? Um cara que enfrentou ditadura varguista, a ditadura militar brasileira mesmo, falar essas coisas era quase que um sinônimo de morte. São textos que trazem muitas reflexões, né? E muitas críticas aí veladas. Então, Flávio, muito obrigado, eu adorei a dica e a gente espera mais vezes aqui no Conexão Pretendo Unipan. voltar. Valeu! Pessoal, é assim que eu encerro o Conexão Unipan de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra na semana que vem com muitas informações e muitas novidades. Até lá!